Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Com alegria estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus, ouvirmos a voz do Senhor através do Santo Livro, e eu quero convidá-los para a leitura no Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, o publicano, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5, eu farei a leitura do verso 1 até o verso de número 12. Mateus 5, de 1 a 12. Ouçamos com fé a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar. Senhor, Pai amado, pedimos que o Senhor nos fale ao coração, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Dias atrás nós estudamos o Salmo de número 1 e aprendemos que o justo do Salmo de número 1 é o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar esta passagem que é conhecida mundialmente, porque estes 3 capítulos, 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, tratam de um momento em que Jesus ensina os seus discípulos e é conhecido como o ensino do Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. E curiosamente, este ensino começa por aquilo que acredito eu ser a busca maior da pessoa humana, que é a felicidade. Pois a palavra bem-aventurado significa ser feliz, aquele que é feliz. Portanto, todas as vezes que o Senhor Jesus diz bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado ou bem-aventurados, ele está dizendo felizes são, felizes são, felizes são. E nós poderíamos, quem sabe, até fazer a leitura de forma inversa. Não são felizes os que não são humildes de espírito, não são felizes os que não choram, não são felizes aqueles que não são mansos, não são felizes aqueles que não têm sede e fome de justiça, não são felizes aqueles que não têm misericórdia dos outros, não são felizes aqueles que não têm os corações limpos, não são felizes aqueles que não buscam a paz, não são felizes aqueles que vivem e não são em momento algum perseguidos, arguidos, porque eles têm fé. Poderíamos também fazer a leitura desta maneira. O Sermão do Monte, meus irmãos, resume de forma sublime como deve ser a ética do cristão, como deve ser a nossa ética, como deve ser a nossa vida, o que deve motivar as nossas ações. Evidentemente que nestes 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, Jesus vai ensinar de forma plena muitas coisas
que, se nós observarmos e praticarmos, de fato, nós teremos um proceder ético, um proceder que vai agradar a Deus, que vai glorificar o nome de Deus, que vai trazer edificação para as pessoas que estão ao nosso lado, um proceder que vai trazer satisfação nas nossas relações com os outros. Mas hoje, nós vamos nos ater a apenas estes 12 versículos que foram lidos. Nós vamos pensar, portanto, quais são os padrões da felicidade estabelecidos por Jesus. Este é o nosso tema, este é o nosso assunto ao olharmos para esta passagem. Quais são os padrões de felicidade estabelecidos por Jesus? Já que a palavra, como eu disse, bem-aventurança significa ser feliz. Então, quais são os padrões que o Senhor estabelece? O próprio texto vai nos mostrar, do verso 3 até o verso 11, que os padrões que estabelecem a felicidade, os padrões que nos trazem uma vida de contentamento, uma vida de alegria, estabelecidos por Jesus, são exatamente estes que ele ensina aos seus discípulos. Portanto, em primeiro lugar, nós vamos aprender que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Verso de número 3. E nesse sentido, um padrão de felicidade que Jesus está nos ensinando é ser humilde de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O padrão de felicidade que Jesus está mostrando neste momento para os discípulos e está mostrando neste momento para cada um de nós que estamos lendo o livro sagrado, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, é que nós precisamos ser humildes de espírito. E o que significa ser humilde de espírito, senão o esvaziamento do orgulho, o esvaziamento da soberba? Bom, é preciso entender isso do ponto de vista da doutrina da salvação. E como isto se aplica à doutrina da salvação? Quando nós entendemos que nada somos, quando nós entendemos que não podemos salvar a nós mesmos, e na verdade esse entendimento é obra do Espírito Santo, então nós somos pessoas humildes de espírito. Ou seja, o esvaziamento de nós mesmos vai mostrar que nós temos a necessidade da presença salvífica de Jesus no nosso coração e vai mostrar que nós temos a necessidade da presença do senhorio de Jesus na nossa vida, determinando a nossa existência e determinando os nossos passos. Então, este padrão de felicidade estabelecido por Jesus, que é ser humilde de espírito, ele mostra-nos que do ponto de vista da salvação, nós somos completamente dependentes da graça maravilhosa do Senhor, e do ponto de vista da santificação, nós também somos completamente dependentes da graça do Senhor, mas agora tendo a oportunidade de exercer a humildade, que significa esvaziamento. Agora então, uma vez salvos, nós devemos dizer não à soberba, nós devemos dizer não ao orgulho, nós devemos dizer não à prepotência, porque sendo pessoas que se esvaziam da soberba, da prepotência, do orgulho, nós naturalmente vamos ter bons relacionamentos com os outros. E aí, nesse sentido, nós seremos felizes. Olha como é maravilhoso nos relacionar com pessoas que são humildes de espírito, com pessoas que buscam se esvaziar de prepotência, com pessoas que buscam se esvaziar de orgulho, com pessoas que buscam se esvaziar da altivez,
com pessoas que se relacionam conosco no mesmo nível, de forma horizontal, e não pessoas que olham de cima para baixo, nos achatando e nos fazendo pensar que somos inferiores. Então Jesus está mostrando para os discípulos e está mostrando para nós, meus irmãos, que um padrão de felicidade, e um padrão de felicidade requerido por Ele, é que nós sejamos humildes de espírito, que nós sejamos esvaziados do nosso eu, tanto para entendermos a mensagem da salvação, como para agora vivermos no processo de santificação e no processo relacional com os outros. Porque pessoas humildes são bem-vindas em qualquer lugar. Em segundo lugar, Jesus, quando fala sobre a bem-aventurança, ele traz um outro padrão, verso de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar e ser consolado também é um padrão de felicidade estabelecido por Jesus. Estar sensível às mazelas do mundo, da igreja, da sociedade. Ou seja, nós não devemos nos envergonhar quando o choro vier ao nosso coração, quando as lágrimas caírem dos nossos olhos, porque os que choram serão consolados. Numa certa ocasião, Jesus entrando em Jerusalém, as pessoas choravam, e ele diz: não chorem por mim, chorem por vocês, chorem por Jerusalém, chorem pelos seus próprios pecados. O choro traduz, geralmente, quando ele é um choro sincero, ele traduz quebrantamento. E o padrão que Jesus estabelece para a felicidade é o quebrantamento. Quando choramos, estamos demonstrando que estamos quebrantados. Eu sei que há choros que são falsos, como diz aí o ditado, há lágrimas de crocodilo, mas não é esse o nosso caso. Nós não somos aqueles que choram de forma hipócrita, mas nós somos aqueles que choram primeiro porque reconhecemos os nossos pecados. Nós choramos porque reconhecemos as mazelas do mundo em que vivemos. Nós choramos porque vemos o sofrimento do outro. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós, enquanto igreja, devemos aprender a chorar com os que choram. E esse é um tempo em que nós precisamos chorar com as pessoas. Esse é um tempo em que nós precisamos chorar com aqueles que estão perdendo o seu emprego. Esse é um tempo em que nós precisamos chorar com aqueles que estão desesperançosos. Esse é um tempo em que nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor e termos um coração quebrantado e chorar mesmo com as pessoas, porque o nosso choro vai redundar no consolo que Deus tem para cada um de nós. Não é vergonhoso chorar. O próprio Senhor Jesus Cristo chorou. Ele chorou quando chegou na casa de Marta e Maria em Betânia, quando Lázaro estava morto. Ele chorou quando entrou em Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo chorou. O choro faz bem. O salmista diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O consolo do Senhor vem pela manhã. Portanto, um padrão de felicidade que Jesus estabelece é que nós podemos chorar, porque chorando nós seremos consolados. E o choro nos identifica como pessoas humanas. Humanos choram. Não há nenhuma vergonha, como eu já disse, em chorar. Vamos chorar, irmãos. Vamos chorar pelos nossos pecados. Vamos chorar pelo problema que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Vamos chorar pelas pessoas.
e vamos receber o consolo do Senhor Deus. Um terceiro padrão que o Senhor Jesus Cristo estabelece para a felicidade está no verso de número 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão é sinônimo de piedade e de confiança no Senhor Deus. A mansidão é sinônimo de piedade e de confiança no Senhor Deus. A palavra diz que Moisés foi um homem manso. Mas por que Moisés foi considerado um homem manso? Porque na sua vida Moisés confiou no Senhor Deus. Agora, Moisés foi um homem pecador. E num dado momento, a sua mansidão não se revelou quando ele matou aquele egípcio. Depois, quando ele deveria ter apenas falado à rocha, mas ele feriu a rocha porque o povo o levou a ter aquele comportamento. Um comportamento que teve uma influência interna, melhor, externa, mas que revelou um coração que era pecaminoso. No entanto, Moisés, em toda a sua vida, foi um homem manso diante do Senhor. E os mansos é que herdam a terra. Mas por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito. Sou manso e humilde de espírito. Pessoas mansas são pessoas que confiam no Senhor. O fruto do Espírito é mansidão. Nós devemos pedir que o Senhor controle o nosso coração de tal forma que confiemos nele, a fim de que nós sejamos pessoas mansas. E nós vamos herdar a terra porque aquele que é manso habita no nosso coração. Um outro aspecto, ou um outro padrão que Jesus estabelece como felicidade, nós observamos no verso de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ter fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. O mundo em que vivemos é um mundo caído. E nós somos pessoas caídas. Nós somos pecadores. E quem sabe, no nosso país, o que mais se fala nos últimos anos é a respeito das injustiças sociais e também a respeito das injustiças praticadas pela própria justiça. E a Escritura diz que nós devemos ter fome e sede de justiça. Mas a justiça que vai fartar a nossa alma e a nossa vida é a justiça de Deus. É a justiça de Cristo Jesus. E novamente nós precisamos voltar os nossos olhos para a nossa salvação. Jesus nos justificou diante do Pai. E agora nós temos no nosso coração aquele que é justo. E Deus sempre será justo no seu proceder. O homem sempre será injusto. O ímpio sempre será injusto. Então, o STF será injusto. Por mais que há uma articulação para tentar colocar algum tipo de justiça na vida social das pessoas, mas o STF não pode, de maneira alguma, satisfazer plenamente a justiça, porque, primeiro, a justiça é uma obra de Deus. E é uma obra de Deus para a nossa salvação. E nós somos fartados com a justiça de Cristo. Estamos fartos com a justiça de Cristo. Estamos completos com a justiça de Cristo. Ao mesmo tempo em que os atos de justiça que nós precisamos realizar, eles de fato vão ser realizados a partir da justiça de Cristo na nossa vida.
Agora, é claro que, do ponto de vista da graça comum, Deus usa pessoas ímpias para manifestarem atos de justiça social. Sim, nós acreditamos nisso. Deus tem o controle de todas as coisas. Então, todas as vezes que os ministros do Supremo Tribunal Federal agirem justamente, eles estarão agindo porque debaixo da graça comum do Senhor, eles devem agir daquela maneira. E todas as vezes que eles agirem injustamente, é porque debaixo da graça comum do Senhor, o Senhor tem permitido que eles revelem exatamente o que eles são, injustos. E aqui a palavra de Deus está nos mostrando que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Tenhamos primeiramente essa compreensão da justiça na perspectiva da salvação, da vida eterna. E tenhamos também a perspectiva da justiça no sentido de, agora como justificados em Cristo, os nossos atos precisam ser justos. E qual é a justiça que nós temos para definir o que é justo? A palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos mostrar o que é justo. E vivendo de acordo com a palavra de Deus, nós viveremos atos de justiça. Outro padrão de felicidade estabelecido por Jesus, nós podemos observar no verso de número 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? Talvez uma definição bem simples do que é ser misericordioso seja se compadecer do outro, se compadecer do outro. Quando nós olhamos para o outro e temos compaixão do outro, nós estamos demonstrando misericórdia. Nós estamos demonstrando misericórdia. E a palavra de Deus está nos ensinando que atos de misericórdia, eles são revertidos em atos de misericórdia. Na verdade, todo o bem que fazemos, nós vamos receber. Porque Jesus ensina que aquilo que nós queremos que os homens façam a nós, nós devemos fazer a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então, se nós demonstramos misericórdia, compaixão para com as pessoas, no momento em que nós precisarmos que alguém demonstre misericórdia, compaixão para conosco, o mesmo se dará. Porque é uma via de mão dupla. E Jesus está mostrando que felizes são aqueles que oferecem misericórdia. Felizes são aqueles que são misericordiosos. São aqueles que olham para o sofrimento do outro. São aqueles que olham para a dor do outro e têm compaixão. E ele teve compaixão de cada um de nós. E nós precisamos ter compaixão uns dos outros. Nós precisamos ter compaixão uns dos outros. Este mundo já é difícil demais para vivermos como fariseus, legalistas, que ficam julgando as pessoas sem antes conhecer a vida das pessoas, o sofrimento das pessoas, as lutas das pessoas. Por que que as pessoas estão passando por aquela situação? Portanto, um padrão de felicidade estabelecido por Jesus é a misericórdia. É o fato de nós olharmos para o outro com os olhos de misericórdia. Porque quando nós temos misericórdia dos outros, nós também seremos alcançados de forma misericordiosa quando tivermos necessidade. Mas há um outro padrão de felicidade estabelecido por Jesus, verso de número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ter um coração limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que significa ser limpo de coração?
O que significa ter um coração limpo? Bom, nós vemos que o salmista ensina lá no Salmo de número 24, quem é que vai subir ao monte do Senhor? Quem é que vai entrar na presença do Rei da Glória? E aí a resposta é: quem tem as mãos limpas e o coração limpo. O mesmo nós já estudamos no Salmo de número 15. Mas como ter mãos limpas? Como ter um coração limpo? Mais uma vez, o texto se aplica à nossa salvação. O nosso coração é limpo por conta da obra de Cristo. Inclusive, lá em João capítulo de número 13, primeiro momento que Jesus teve com os discípulos no cenáculo em Jerusalém, Jesus reuniu os discípulos, pegou uma bacia, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. E quando chegou a vez de Pedro, Pedro falou: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus disse para ele: olha, se eu não lavo os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz: não. Então, por favor, não só os pés, mas o corpo todo. E aí Jesus diz: não é necessário lavar senão os pés, porque vocês já estão limpos pela palavra. Ou seja, naquele momento Jesus está mostrando humildade e ensinando-nos a humildade, ao mesmo tempo em que Jesus também está mostrando que os nossos pecados são perdoados. O nosso pecado que nos levava à condenação já foi perdoado, pela palavra estamos limpos, mas ainda precisamos que os nossos pés sejam lavados, porque nós ainda cometemos pecados. Então, um coração limpo, meus irmãos, é um coração perdoado e um coração perdoador. Um coração limpo é um coração perdoado e um coração perdoador. O que isso significa? Significa observar o que Jesus diz lá na conclusão da oração do Pai Nosso. Depois que ele mostra de forma bastante clara como devemos orar, ensina aos discípulos, e esse ensino é o que nós recebemos do Senhor, aí ele vai falar da necessidade que temos de perdoar uns aos outros. Porque se nós perdoamos, o Senhor nos perdoa. Se nós não perdoamos, o Senhor não nos perdoa. E agora tem a ver com a nossa santificação e não com a salvação. Com a nossa santificação, porque mesmo redimidos, se o nosso coração não for perdoador, nós não vamos ser abençoados pelo Senhor. Porque um coração perdoador é um coração abençoado. Então, ter um coração limpo é um padrão de felicidade. Primeiro porque o coração é limpo pela palavra, é limpo pela obra de Cristo. Mas nos relacionamentos que temos uns com os outros, um coração limpo, ele demonstra perdão, ele é capaz de perdoar. E ele não fica carregado de amargura e de mágoa. E um coração que é limpo nesse sentido, e que é perdoador, é um coração em que vive essa vida com alegria, com felicidade. Caminhando para o final, o texto ainda nos ensina mais 2 padrões de felicidade. Verso de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador. Felizes são os pacificadores, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador significa desejar a paz e empenhar, ou se empenhar por vivê-la. O pacificador, o coração do pacificador, é aquele coração que deseja a paz e que quer viver a paz. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, quanto, não é quando, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, é preciso haver um esforço. Inclusive, ele também diz isso em Efésios: esforçai-vos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Redimidos por Cristo Jesus, nós devemos buscar
pacificação, não é passividade. Não tem nada a ver com passividade. Muito pelo contrário, o pacificador ele é ativo. É aquele que quer ver a paz acontecer. É aquela pessoa que participa de uma reunião e vê que o circo está pegando fogo e ele joga água. Ele traz uma palavra de sabedoria. Ele traz uma palavra de conhecimento para apaziguar os ânimos. Por quê? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Nos lembramos lá de Isaac. Os filhos de Gerá entupiram o poço que ele cavou outro, entupiu de novo, ele cavou outro, entupiu de novo, ele cavou outro. Isso é ser pacificador. Isaac foi um homem pacífico, e nós precisamos ser pacificadores, porque quando nós somos pacificadores, nós então vamos ser chamados filhos de Deus. Como é bom viver num ambiente de paz, não é verdade? E um ambiente de paz exige, muitas vezes, ações pacíficas. E nós precisamos ter estas ações pacíficas, porque tendo estas ações pacíficas, nós vamos ter um ambiente agradável, em casa, na igreja, no trabalho, na sociedade. Violência gera violência, mas pacificação gera paz. Em último lugar, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós precisamos entender que um padrão de felicidade é ser resiliente e perseverante. É ser resiliente e perseverante. Nós vamos ser perseguidos, mas perseguidos por causa da justiça. E qual é a justiça? A justiça de Deus. Nós vivemos, por exemplo, no nosso país, a perseguição ideológica. Nós não estamos vivendo a perseguição física. Em alguns lugares do mundo, irmãos nossos estão vivendo a perseguição física, estão morrendo por causa do Evangelho. Mas nós estamos vivendo aqui no Brasil uma perseguição ideológica e não sabemos onde vai dar isso. Mas nós vamos continuar sempre firmes, mostrando que a palavra de Deus é a nossa única regra infalível de fé e de prática. Que o Evangelho de Jesus é que transforma a vida das pessoas. Que a ética bíblica é contrária ao aborto, por exemplo. Então, meus irmãos, nós precisamos continuar sendo resilientes e perseverantes. Inclusive o Senhor Jesus diz lá em Apocalipse, eu estou um pouco rouco agora, porque vocês sabem que essas mensagens são gravadas. E nós gravamos conjuntamente o estudo da escola bíblica e o sermão. Mas eu já estou encerrando. O Senhor Jesus diz lá em Apocalipse, se fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Significa, além de longevidade na fidelidade, ser fiel ainda que isso lhe custe a sua própria vida. E é o que nós lemos nos versos 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, nós precisamos entender que o padrão de Jesus para a felicidade, aquilo que ele estabelece para a nossa felicidade, está aqui nesse sermão, neste início do sermão. Devemos ser humildes, devemos chorar, devemos ser mansos, devemos ter fome e sede de justiça, devemos ser misericordiosos, devemos ter um coração limpo, devemos ser pacificadores e devemos ser resilientes, porque o justo nos justificou
para vivermos a justiça que Ele mesmo nos ensina. Creio que todos nós queremos viver uma vida de felicidade, de bem-aventurança. E o segredo está aqui na palavra de Deus. Que Ele assim nos abençoe e que possamos ter uma semana de muitas vitórias para a honra e glória do seu nome. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, somos gratos pela palavra do Senhor, que o Senhor nos permitiu estudar mais esta vez. Que o Senhor possa, ó Deus, nos dar esta compreensão, que os padrões de felicidade são estabelecidos pelo Senhor Jesus na sua palavra. E nós, ó Pai, queremos viver estas bem-aventuranças. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.